dá trabalho no começo, Uhum. mas quando você aprende com quem faz e caminha com pessoas que fazem, vai ajudando você a vender. E foi assim que eu consegui vir totalmente pro digital. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está no NEcast. O NEcast, você já sabe, é o podcast para você que empreende, você que luta, você que faz acontecer, você que gera o próprio dinheiro. E não só isso, mas você gera também o dinheiro para sustentar a sua família. E não só isso, às vezes você gera o dinheiro também para sustentar outras famílias. E é claro que uma pessoa com todas essas responsabilidades precisa aprender sempre, precisa melhorar sempre. É para isso que nós existimos. E hoje nós estamos aqui com uma convidada que vai falar de um tema muito importante, que é a comunicação no mundo digital. Infelizmente ou felizmente, eu costumo achar que felizmente, tudo é digital, né? O digital colocou o mundo aí nas palmas das suas mãos. E para empreender hoje em dia, você precisa dominar várias coisas, a forma de falar, a forma de se colocar. Bom, eu vou aqui sem delongas apresentar minha convidada de hoje, que é a Rosimélio. Rose, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu ajuste de agenda para estar aqui, e eu espero que a gente entregue bastante conteúdo para as pessoas que nos acompanham. Já caderninho e fica até o final. Uau, uma satisfação estar aqui nesse podcast Negócio Efetivo. Você sabe que eu tô muito acostumada a entrevistar as pessoas, né? Adoro saber da vida de todo mundo, mas raramente eu sou entrevistada. Então, tô muito grata de estar aqui, que é a primeira vez que eu sou entrevistada num podcast. Olha só, que legal. Eu entrevisto tantas pessoas há tanto tempo, né? E pra gente, então, é uma alegria. Vamos aproveitar bastante aí a sua presença. Rose, o que eu não falei sobre sobre você aqui na apresentação? Eu sei que você é locutora, que você empreende no digital já há bastante tempo, tá aí numa jornada. O que eu não falei sobre você que você gostaria que as pessoas soubessem? Tem algo bem interessante sobre mim, porque aqui em São Paulo eu sou muito conhecida como locutora, porque foi um trabalho que eu fiz aí que depois a gente vai comentar a respeito. Mas uma coisa interessante sobre mim é que eu empreendo desde muito cedo e eu tive a minha primeira empresa aos 19 anos de idade, o que é muito raro, né? Visto que eu nasci há um tempinho, eu nasci em 77, então em 97 eu tive a minha primeira empresa. E antes de ter a minha empresa, que é muito curioso sobre mim, aos 16 anos de idade eu dava aula para empresários. Uau. E é uma coisa que eu nem achava que era importante. Uhum. Hoje eu vejo como que eu podia, com 16 anos, dar aula para empresários. Então acho que isso é interessante falar sobre mim, porque é algo que eu nasci no interior do Paraná, numa cidade muito pequena, né? Ah, então era VIP. Era VIP. Fala pra mim o que é VIP. Vim do interior do Paraná. Aí, eu conheço tá um monte de amigos VIPs. Gente, nasci na cidade de Loanda, interior do Paraná, um local muito pequeno. Eu acho que o mais curioso sobre mim é isso. Aos 16 anos de idade, eu dava aula para empresários. Depois eu conto como que isso aconteceu. Mas eu acho que é um fato interessante sobre mim. Que legal. E como é que foi a sua jornada de descoberta do mundo? Como é que foi essa centelha, essa chama do empreendedorismo? Conta um pouquinho do seu início, como foram os desafios? Eu tive tantos desafios. Na verdade, gente, eu sou uma pessoa totalmente improvável. E hoje, quando eu vejo essa onda do empreendedorismo, essa empolgação das pessoas empreenderem, eu acho muito interessante, porque eu não tive nenhum preparo técnico para empreender. E eu empreendi muito cedo. Muito criança, eu empreendia sem nem saber que eu era empreendedora. Mas o resultado foi rápido, porque eu tive empresa com 19 anos. Então, como que foi a minha descoberta disso? Eu nasci no interior, muito pequena, com 5 anos de idade, eu era extremamente pobre financeiramente, meus pais eram boias frias e semi-analfabetos. Então, eu olhava para a minha vida e eu pensava, o que eu posso fazer para sair dessa extrema pobreza? Então, eu me perguntava isso todos os dias. E o único acesso que eu tinha à comunicação na época era a televisão, que era inclusive preta e branca. Então, eu olhava para a televisão, eu via aquele monte de gente na cidade grande, eu pensava, como é que eu faço para chegar lá?
Então, foi meu primeiro despertar, foi aí. E aí, meu pai, apesar de ser uma pessoa simples, ele se comunicava bem. Tanto ele como minha mãe se comunicavam muito bem no ambiente que a gente vivia, que era periferia, lá no interior do Paraná, em Loanda. Meu pai disse assim, filha, você vai para a escola. É a única coisa que o papai pode fazer por você é te colocar na escola. Só que se você não der certo na escola, você vai trabalhar igual a gente de boia fria. Na verdade, eu nem sabia se trabalhar de boia fria era bom ou ruim. Mas eu sabia que meu pai estava me dando um comando. Vá e dê certo na escola. Então, aquilo para mim foi muito sério. Então, na escola, eu empreendia sem perceber. Eu era a melhor aluna da sala em todos os anos que eu estudei. Eu acabava ajudando meus amigos a passar de ano. E isso me fez ganhar as coisas. Então, eu ganhava presentes, eu era agradada. Não é porque as crianças gostavam de mim, não é porque elas precisavam de mim. Então, eu acredito que ali foi meu primeiro passo empreendedor. Foi aproveitar a oportunidade da escola. Então, na minha cabeça de criança, aquilo era um trabalho. Para mim, a escola não era um lugar que eu ia para me divertir. Eu considerava aquilo um trabalho. Então, eu me dedicava demais nos estudos e isso me trouxe resultados muito cedo. Por isso que aos 16 anos, eu comecei a dar aula para empresários. Que legal, né? E eu acho que o empreendedorismo, quanto antes ele entra na vida de uma criança e de um adolescente, ainda que no futuro ele resolva ter um cargo público, ser um profissional liberal, mas o empreendedorismo ele liberta, né? Totalmente. Porque as pessoas aprendem a se virar. Sim, inclusive hoje eu vejo assim, pela minha história, justamente por eu ter nascido numa extrema pobreza, eu vejo isso como uma grande oportunidade. Eu prosperei muito cedo. O meu primeiro emprego foi aos 14 anos de idade e eu consegui esse emprego por ser uma boa aluna. O meu nome, ele era comentado. Para você ter uma ideia, eu ganhava vários campeonatos de matemática, eu tinha vários troféus. Eu concorria, porque eu estudava na escola pública. Eu concorria com as escolas particulares e eu sempre estava defendendo a minha escola em conhecimentos gerais e em matemática. E eu cheguei a representar a minha cidade, fora da minha cidade, em Paranavaí, que era uma cidade muito grande. Eu cheguei a concorrer a bolsas de estudos por ser uma excelente aluna. Então, tudo isso para mim já era um empreendedorismo. Que legal. Só que nessa caminhada, eu consegui esse trabalho aos 14 anos na primeira escola de informática da região. Então, assim, apesar do interior do Brasil ser um pouco mais atrasado do que a capital, há oportunidades. Então, naquela ocasião, as empresas maiores, elas estavam tirando as máquinas de datilografia para colocar os primeiros computadores, aqueles antiguinhos, pareciam um tubo de televisão, né? E a minha escola era a primeira escola de informática de toda a região da cidade. E o meu patrão, ele era uma das pessoas mais bem-sucedidas da cidade, ele era um cara jovem que tinha se formado na capital e abriu essa escola. E eu fui trabalhar lá porque ele queria uma moça que se comunicasse bem, e que fosse de confiança para cuidar da escola. Com 14 anos de idade, eu tocava uma escola de informática sozinha. Então, minha mãe falou assim, ó, você vai trabalhar porque a gente precisa de ajuda em casa. Minha mãe que foi na entrevista e eu fiquei do lado só ouvindo. E aí ela falou, ó, se o senhor tiver problema é só me chamar. Imagina se ia ter problema. Gente, eu fazia tudo na escola. O meu patrão me ensinou a tocar uma empresa sozinha. Que legal. E aí, com 14 anos, você já começou com essa responsabilidade e com 16, você abriu o seu primeiro... Não abri, foi assim, ó. Era eu e meu patrão. Tá. A escola dele era uma escola bem estruturada, mas ele dava aula, ele dava todas as aulas de informática e eu estudava com ele. Tá. Porque eu trabalhava lá. Então, funcionava assim. Eu abria e fechava a escola todos os dias, nunca faltei, nunca atrasei. Eu limpava a escola, fazia toda a faxina. Eu ligava para as empresas divulgando o curso, ou seja, eu já estava trabalhando com marketing, ele que me ensinava, faz assim, e eu fazia. Eu cuidava do financeiro, eu cuidava do administrativo, eu recebia, eu tinha um caderninho de anotações, eu limpava as salas antes da aula. E aí, o que aconteceu? Eu estudei, e fiz todo o curso, que era 1 ano e meio. Quando eu terminei o curso, eu comecei desde da teoria da informática até programação. Eu fiz programação com o meu patrão. Que legal. Quando eu acabei, 1 ano e meio, eu estava formada em informática. Aí meu patrão chegou para mim e falou assim, na próxima turma você vai dar aula. Eu falei, eu? Não vou? Por quê? Ele falou, porque você foi a minha melhor aluna. Uau.
Então, com 14 anos, com 15, eu estava ali já com 16. Então, só tinham empresários na escola. Uhum. Os empresários da região toda vinham estudar na minha escola. Então, não existia ninguém da minha idade. Só eu. Eu tinha 14, depois 15. Então, todo mundo que via era empresário. Então, tinham homens desde 20, 30 até 40 anos. Tinham poucas mulheres, porque naquela época eram menos mulheres empreendendo. A maioria eram homens mais velhos. E o meu patrão, ele era até jovem. Ele tinha 26, 27 anos. Ele era jovem. Inclusive, ele dava aula para pessoas mais velhas. Quando ele falou que eu tinha que dar aula, para mim aquilo foi um choque. Eu falei, não, eu não vou. Ele falou, vai. Eu falei, mas por que você quer que eu dê aula? Para mim, aquilo foi um desespero para mim, Cido. Porque eu falava bem, mas eu não me sentia capaz de dar aula para adultos. E aí ele falou assim, você vai dar aula porque eu preciso de ajuda e eu tenho certeza que você vai dar conta. Eu falei, por que você acredita nisso? Ele falou, porque você foi a minha melhor aluna. Eu falei, não é possível? Ele falou, sim, porque fazia prova escrita, né? E aí eu fiquei um módulo inteiro, eu dei aula por 6 meses, não houve nenhuma reclamação. Os caras gostavam da minha aula. E assim, para mim, foi o período mais desconfortável da minha vida, porque eu não me sentia segura em dar aula para adultos. Só que ali também me destravou. Que legal. Então foi um momento assim muito importante. E quando eu terminei a turma, eu me mudei para Curitiba aos 16 anos. Por isso que eu saí, senão eu teria continuado com isso. E foi aí que nasceu o seu primeiro negócio? Ou você já empreendeu ali na cidade? O meu primeiro negócio foi um pouquinho antes disso. Tá. É meio louco o que eu vou falar aqui, mas funciona assim, ó. Você vê o que é a cabeça do empreendedor. Eu acredito que algumas pessoas, elas nascem com mais disposição do fazer. Outras podem aprender, porque empreender você pode desenvolver. E eu tenho até uma frase que eu uso muito, que eu falo assim, atrás de um problema existe um negócio. A primeira vez na minha vida que eu fiz dinheiro foi antes dos 16 anos. Sabe na escola, quando tem aquelas apresentações, que você tem que comprar roupa, vender ingresso, essas coisas assim? Para mim, era sempre uma época terrível da escola, porque eu não tinha dinheiro para participar das apresentações, porque tinha que comprar um monte de coisa. E meus pais não podiam comprar as rifas, então eu tinha que vender sozinha. Então eu pegava as rifas e eu andava na rua da cidade, eu ia em todos os comércios e oferecia as rifas. Aí quando eu já estava ali com os 14 anos, ia acontecer uma dança na escola. E como eu era muito comunicativa, eu já fazia teatro desde os 9 anos, com 12 anos eu já me apresentava nos palcos sozinha. Eu falava, gente, vou fazer uma peça. Lotava o auditório da escola e eu apresentava. Aí eu fui chamada para dançar. Eu dançava muito bem. Só que eu não tinha dinheiro para comprar as tais das roupas. E aí foi a primeira vez que eu tive um start de menina. Porque eu trabalhava, mas o dinheiro ficava em casa. E eu lembro até hoje que eu sentei assim numa calçada e falei, como é que eu faço para comprar a roupa e dançar? Porque minha coreografia tá bonita, a professora pediu para eu ensaiar as outras colegas, mas eu não tenho tal do dinheiro. Aí eu olhei assim para uma loja, nunca vou esquecer, uma concessionária. Eu só não me lembro se era Chevrolet, Ford ou Volkswagen. E aí eu ouvi assim, vai lá e pede um patrocínio. E eu fui. Eu era assim, cara de pau mesmo, né? Não mudou muito até hoje. Entrei e falei assim, eu posso falar com o gerente? Pode. Cheguei pro gerente e falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer uma apresentação na escola e se você puder patrocinar minha roupa, eu vou divulgar você no dia do evento. O cara não apresentou nenhuma resistência. Ele falou, quanto que é? E eu chutei um valor, porque eu também não sabia quanto ia dar. Ele falou, tudo bem, você traz a nota fiscal que eu pago para você. Daí eu fiz isso, eu peguei meu dinheiro que eu tinha, porque eu já trabalhava, comprei a roupa, voltei com a nota fiscal e ele pagou. Eu olhei para aquilo, Cida, eu nunca vou esquecer. Eu falei, é tão fácil fazer dinheiro. É só falar com as pessoas. Dali para frente, eu só tive resultados financeiros. Aqui, ó. Pessoal, deixa eu trazer um ponto aqui, ó, muito legal que a Rosi trouxe. Para fazer dinheiro, você precisa de pessoas, mas você precisa falar com as pessoas. As pessoas têm medo de falar. Tem medo porque tem vergonha, porque acha a voz feia, porque... Aliás, um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público. Pois né? Ele é pior do que o medo da morte. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Do que de morrer. Isso é muito crítico, né? Então, quando a gente
consegue perder esse medo de falar, e aí a gente já vai entrar nessa pauta, a sua vida muda, Então, olha só, ela teve coragem de falar. Você sabe que a minha sogra, ela fala um negócio assim, muito interessante. Ela faz aqueles negocinhos de tricô, sei lá, eu não sei direito o que é, mas uns galinhos, umas coisinhas assim, e ela vende aquilo. Acho que ela ganha lá os seus 100, 150 reais por mês, tem mais de 80 anos, tem 80 e... eu não sei direito, né? Mas eu acho que 83, 86 anos, enfim. E aí ela vende para as mulheres lá da igreja, né? E um dia a minha esposa perguntou, mas mãe, como é que você consegue vender esse negócio aqui? Aí ela fala assim, fia, se não oferecer, ninguém vai comprar. Exatamente isso. Então, e aí? E eu tive o meu grande resultado de venda. Essa é uma história muito legal. Eu tive o meu melhor resultado de vendas aos 15 anos de idade. Eu montei uma estratégia de marketing sem saber que eu estava montando uma estratégia de marketing. Você foi criado no interior ou na capital, Cido? Grande de São Paulo. Eu fui criado no interior e assim... Eu já sei, VIP. Com VIP. Concursos de beleza é o sonho de toda menina. Eu acho que na capital também é assim. E eu me lembro que quando eu era criança, eu assistia aqueles desfiles de Miss, desfile de beleza, rainha de rodeio. Eu achava tudo aquilo tão lindo, mas aquilo tudo era muito distante da minha realidade. Resultado, por ser muito comunicativa, eu comecei a desfilar com 12 anos. Eu era muito magra, então eu desfilava de modelo e ganhava umas roupinhas ali. Já era uma alegria. Quando eu estava com 15 anos, me chamaram para participar do concurso da Rainha de Rodeio. E aí é muito interessante, porque Rainha de Rodeio é um título importante. E normalmente só ganha Rainha de Rodeio filha de rico. Normalmente filha de fazendeiro. Por quê? O próprio pai compra os ingressos e a menina ganha. E eu acho engraçado, porque assim, para você ser Miss, você tem que ser bonita e simpática. Para ser Rainha de Rodeio, você tem que ser bonita, simpática e ter dinheiro. Por quê? Porque os votos são comprados, né? Eles vendem o voto e isso gera dinheiro para o rodeio. E aí me chamaram. Eu não tinha família rica, né? Já não era mais pobre como eu era antes, mas também não tinha um pai que pudesse me bancar. Meu pai nessa época era mecânico e minha mãe era doméstica. Não tinha pai rico, não tinha roupa bonita para ir no rodeio. Como é que eu ia me virar para ganhar de Rainha de Rodeio? Seria muito difícil, correto? Ainda tinha que vender voto. Aí eu recebi aqueles carnês de voto para vender. Eu falei, o que eu faço? Aí o que eu fiz? Falei com umas amigas ricas, olha a estratégia de marketing. Falei com umas amigas ricas da cidade, elas me emprestaram roupa. Montei tipo um camarim na minha casa. Todo dia o rodeio abria 6 da tarde e até 10 da noite. Mais ou menos umas 2 semanas de rodeio. Eu pegava os carnês, me arrumava toda bonita e maquiada e fazia meu pai me levar no rodeio todos os dias. Chegava às 6 horas da tarde, eu era a primeira a chegar no rodeio e daí as pessoas iam subindo naquelas arquibancadas e eu subia em todas as arquibancadas, toda bonita e maquiada, e falava, olha, eu sou candidata de Rainha de Rodeio, você pode comprar um voto meu? E as pessoas compravam. E eu rodava a arquibancada inteira. Eu fiz isso todos os dias, e à tarde eu fazia isso também na cidade. Andava com o carnê o dia inteiro toda arrumada, e quando era final de semana eu ia na praça pública, e meu pai ia comigo, com medo de acontecer alguma coisa, né, porque eu tinha 15 anos, e eu chegava naquela roda de rapazes, eu sou candidata de Rainha de Rodeio, vocês podem comprar um voto meu? Eles compravam. Eu chegava num bar, numa lanchonete, e eu fiz isso por 15 dias. Resultado, no dia que abriu os votos, tinham 100 carnês e 5 candidatas. Eu sozinha vendi 55 carnês. Uau! E todas as outras candidatas, que eram as 4 juntas, venderam 35. Ali eu fiquei chocada, porque eu não tinha certeza se eu ia ganhar. E uma das moças falou assim que era certeza que ela ia ganhar, que a mãe dela ia fazer de tudo para ela ganhar. Então, todo mundo vendeu muito. Só que eu tive uma explosão de vendas que foi muito chocante. Resultado, eu fui Rainha de Rodeio, fui aplaudida em pé. As pessoas da cidade acharam o máximo, porque foi a primeira vez
que uma Que é uma moça pessoa pobre do círculo, que não era do círculo social ali da cidade. Né? Exato, não era do Rotary, não era do clube da cidade, e eu consegui ganhar. Então, assim, para mim, a conquista mais legal que eu tive foi essa. Porque eu fui rainha de rodeio por mérito próprio, e hoje eu vejo que eu criei uma estratégia de vendas. E ninguém me ensinou a fazer isso. Que legal. Vamos falar um pouquinho de vendas, né? Uau, sou apaixonada. Porque o que acontece? Todo empresário, ele pode ser o melhor empreendedor do mundo, o melhor técnico do mundo, até o melhor comunicador do mundo, mas se ele não vender, nada adianta. Sim. Porque vendas é o coração, exatamente, do negócio, porque ele é que pulsa, ele que irriga todas as áreas do negócio. Né? Então, se tá difícil, tem que vender. Se está complicado, tem que vender. É muito comum, infelizmente, no Brasil, as pessoas precisarem de dinheiro e irem para a instituição financeira. Mas o melhor dinheiro para você crescer o seu negócio está na mão do seu cliente, do cliente que você não vendeu, do cliente que você não trouxe. Então, eu achei muito interessante essa história que você descobriu por desafios pessoais que vendas é o melhor caminho, né, para fazer dinheiro, né? E eu gosto muito quando você fala fazer dinheiro e não ganhar dinheiro, Exato. que é completamente diferente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho aí, e depois, aí como é que você se apaixonou por vendas, como você vê hoje a importância do empresário aprender a vender e se vender. Perfeito. Para mim, eu me apaixonei por vendas nessa experiência que eu vendi uma cota de patrocínio nessa loja de carros. Porque ali eu destravei um problema da minha infância. Nunca poder participar das coisas por falta de dinheiro. Ou ter que ficar dependendo da bondade das pessoas. Isso, para mim, era muito humilhante. Então, eu não gostava de pedir. Eu não acho que era uma arrogância, era um posicionamento. Eu não queria ter que ser uma pessoa carente, eu queria ser capaz de prover. E isso eu comecei a fazer muito cedo. Então, assim, tudo que eu fui conquistando foi dessa forma, fazendo. Eu nunca peguei um dinheiro para investir em algo. Eu fazia o dinheiro antes do algo existir. Então, por exemplo, eu te contei como eu fui rainha de rodeio. Quando eu tive a minha primeira empresa, foi a mesma coisa. Eu fui chamada para vender mídia. Eu não sabia o que era mídia. E eu comecei... A gente tinha uma ideia de fazer um programa de TV, o programa não existia. Eu marquei uma reunião numa empresa, fui lá com uma pessoa e a gente explicou como seria o programa sem existir. E aquelas pessoas acreditaram e assinaram um contrato. A gente pegou aquele contrato, levou na TV Bandeirantes de Curitiba e o programa entrou no ar. Ou seja, eu não pus dinheiro, eu vendi a ideia. E toda a minha vida foi assim. Inclusive, quando eu dou aula para empreendedores, a primeira coisa que eu falo, nunca pegue dinheiro para montar nada. Você primeiro monta sem dinheiro nenhum e você sente se você é capaz de fazer o dinheiro. Inclusive, muitos empresários, quando me procuram para mentorias individuais, eles trazem muitos problemas assim. Tô sem caixa, vou despedir um funcionário. Eu falo, não, você vai mudar o seu modelo de negócio. O que acontece no Brasil? Cido, existe... O brasileiro ele não foi treinado para empreender. O marxismo cultural ele ensinou o brasileiro a depender do governo. Por isso que a nossa geração foi treinada para ser funcionário público. Só que o mundo mudou. Você pega um americano, ele é ensinado a empreender desde criança. No Brasil isso não acontece. Então o empresário brasileiro cresce e não aprende a fazer dinheiro. Então é muito comum você encontrar pessoas que só têm empresa porque herdou da família ou porque acha que tem que ir lá no banco pedir dinheiro emprestado e eles não sabem gerir o seu próprio negócio. Isso é um grande problema no Brasil. Então, assim, a comunicação e a venda, elas precisam andar lado a lado. Essa coisa de eu vou abrir uma empresa e ver no que é que dá, isso é um grande erro. Você primeiro tem que sentir se você tem energia para vender as suas ideias, seus produtos e seus serviços. Depois você pensa em montar uma empresa com estrutura física. E o empresário brasileiro, muitas vezes, ele acha assim, eu vou montar uma empresa, eu vou colocar lá 3 pessoas e elas vão trabalhar por mim e eu vou ficar em casa sem fazer nada. Isso é um modelo ruim. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Sim, porque totalmente. eu acabei falando várias coisas juntas, né? Mas o que eu vejo? A venda é o que você falou, é o coração. E toda vez que um empresário tem problema na empresa,
ele precisa resolver a venda. E uma coisa que acontece nas empresas é que eles não dão muita atenção para vendas. Eles dão atenção para todos os setores. Corta aqui, vai para o financeiro, só que chega na venda, parece que eles deixam mais ou menos. Não desenvolve uma cultura de vendas, né? Deixa eu pontuar isso, que é muito importante, né? A pessoa dá atenção para tudo, como a Rosi falou, e não dá atenção para venda. Então, se você é empresário e você não tem uma cultura de vendas, você está fadado a ou falir ou não crescer, né? A ficar o que eu chamo de emprego por conta própria. Isso é muito complicado, ter um emprego por conta própria, porque você corre o risco, você investe seu tempo, seu dinheiro, para, se tudo der certo, tirar algum dinheiro do negócio. Tá? Então não dá, a gente precisamos evoluir e passar essa barreira. Não é simples, não é fácil, mas é possível se você desenvolver uma cultura de vendas. Exato. Né? A maioria das empresas, o grande problema é que assim, tem gente que acha que sabe vender. E isso é uma coisa que é bem forte. Por exemplo, quem foi vendedor na década de 80 estava acostumado a ser exclusivo. Ah, só tem essa loja que vende isso. Então, era muito fácil vender. Hoje não é assim, todo mundo faz quase as mesmas coisas. E muitas empresas ainda trabalham com o sistema de vendas antigo. Eles colocam ali 5, 10 pessoas que falam que são vendedores, mas não sabem se comunicar, não ouvem o cliente e depois querem empurrar produtos e serviços que não têm nenhum sentido. E aí as empresas ficam ameaçando o funcionário. Isso é bem clássico no Brasil. Eu falo isso porque eu tive empresa cedo e eu atendi muitas empresas. E eu trabalhei em muitas empresas diferentes. E esse modelo de ameaçar o vendedor é extremamente desgastante. E hoje o modelo não é ameaçar funcionário, é treinar funcionário. Perfeito. E as empresas ainda não entenderam isso. A grande maioria, viu, gente? Eu tô falando isso, a grande maioria. Não é ameaçando que você vai evoluir e fazer o seu time performar. É treinando. Eu acredito, sabe, Rosi, que as pessoas não fazem as coisas por 2 razões. Falei isso numa conversa com outro convidado. As pessoas não fazem as coisas por 2 razões. Ou elas não sabem, ou elas não querem. Ponto. Ou não sabem, ou não querem, ou não conseguem. Se elas não sabem ou não conseguem, a gente precisa treinar. A gente Agora precisa desenvolver as pessoas. Se elas não querem, aí é outra história. Aí talvez a gente precisa libertar as pessoas para serem felizes onde elas conseguirem. Né? Eu vejo assim, o Brasil hoje ele tem uma grande oportunidade. O nosso país ele foi treinado para depender do governo e ele foi treinado para as pessoas irem para a faculdade, ou elas vão para o serviço público, ou elas vão para a faculdade e saem com o diploma na mão sem habilidade para nada. Por exemplo, cheio de engenheiro e pessoas com canudo vendendo cachorro-quente. Eu conheço uns 3, pelo menos. E vou te falar, é melhor vender o cachorro-quente com integridade e propósito do que perder sua energia numa faculdade. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade. Só que quando eu entrei na faculdade, eu tinha 19 anos e eu já era empresária. E eu fiz a faculdade dos meus sonhos. Só que eu terminei minha faculdade e eu pensei assim, nossa, eu aprendi muito mais trabalhando, porque na faculdade era muita teoria, pouca prática. Então, eu saí da faculdade com diploma, que de verdade só pediram meu diploma uma vez na vida, quando eu fui dar aula eu fui fazer um treinamento numa instituição da igreja e me pediram o diploma. Ninguém nunca pediu meu diploma para nada. Então, hoje, vale muito mais o que você sabe do que o diploma. Exato. Tanto é que hoje que eu vejo essa energia do empreendedorismo através da internet, eu estou muito encantada. Porque eu nunca imaginei que aquilo que para mim era natural, empreender, vender, trabalhar, pudesse ser algo tão precioso como é hoje no digital. Porque assim, eu contei para você pequenos movimentos empreendedores que eu fiz quando criança. Mas eu tive a minha empresa aos 19 anos, eu fui diretora e produtora de um programa de TV por mais de 5 anos, que foi em Curitiba, na TV Bandeirantes e depois na CNT. Eu tive agência de publicidade, produtora de vídeo, porque eu testei vários negócios
para ver o que eu gostava mais. E eu só vim começar a fazer a locução em 2004. E mesmo fazendo locução, eu nunca deixei de trabalhar com mídia e com vendas. E olha como são as coisas interessantes, né? Eu vim para o digital inicialmente para falar de locução, porque eu tenho um grande case nacional. Eu comecei a fazer locução de varejo, lá em Curitiba, no hipermercado Big, que é uma rede muito forte. Lá em Curitiba tem várias redes que não tem aqui, como Mercadorama, Angelone e o Big. Hoje tem Big aqui, mas na época não tinha. Eu comecei a fazer locução lá. E eu descobri que eu vendia muito bem, porque na televisão eu também trabalhava com vendas. Era programa de vendas e entretenimento. No varejo eu vendia muito bem. E é outro jeito de vender. Mídia você vende de um jeito. Televisão de outra forma. Então, todas as linguagens da comunicação eu passei, desde o telemarketing até a venda na televisão. E quando eu comecei vendendo no hipermercado Big, eu vendia muito. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar com a rede Casas Bahia e treinar locutores. Depois eu fui para o Carrefour. Hoje, quem compra no Carrefour e quem comprava na rede Extra do Pão de Açúcar, comprava através de um sistema de vendas que eu levei para essas companhias. Uau. Em 2009 eu levei um sistema de vendas. Quem estiver me ouvindo e que compra no Carrefour ou que já comprou no Extra, que é a antiga rede do Pão de Açúcar, já deve ter visto aquele locutor que levanta uma senha e fala assim, vai acontecer algo especial, pega a senha, pega o produto. Eu desenvolvi aquele sistema de vendas em 2008, fazendo locução na rede Torra Torra da Penha. Levei aquele modelo para o Carrefour em 2009. Inclusive, tinha umas pessoas que faziam no Carrefour. Eu melhorei o que já existia de vendas e isso virou uma febre nacional. Então, esse eu acho que foi meu maior case de vendas. Fantástico. Porque por dia eu vendia numa loja do Carrefour o que a empresa demorava, às vezes, um mês inteiro para vender, eu vendi em um único dia. Então, isso me fez salvar muitas lojas da companhia Carrefour, lojas que iam fechar mesmo. Tipo, o diretor falava, eu assumi essa loja, ela não vende eletro, se a gente não vender em 3 meses, tem que fechar a companhia. Eu chegava lá, em um mês, a loja virava primeiro lugar Brasil. Eu fiz isso por 18 anos, no Carrefour e no Pão de Açúcar. Uau, que legal. Vamos pontuar isso aqui também, gente. Olha o que ela trouxe. Existem várias formas de vender. Sim. Né? Então, como você bem disse, existe quem vende mídia, existe os seus existe a maneira de vender mídia. Quem vende TV, existe uma maneira de vender espaço na TV. Quem vende website. Então, na verdade, cada negócio precisa encontrar o seu jeito de vender. E o seu jeito de vender nem sempre é o jeito do mercado. Você tem que ter sutileza, conhecimento e informação, como bem trouxe aqui a Rosi, para fazer os ajustes, para enxergar as oportunidades de fazer diferente. Bem, e nesse contexto de vendas, eu já quero entrar no digital com você, mas eu preciso dizer uma coisa. As pessoas não planejam. As pessoas não têm cultura de vendas. Sim. As pessoas não se programam para vender mais e melhor. E a vida do empresário, o tempo do empreendedor, ele precisa ser dividido em 60, 30, 10. Porque se ele inverte esse jogo, e 60, 30, 10 é o quê? 60% do tempo vendendo. 30% entregando ou ajudando a equipe a melhorar a entrega. E 10% cuidando da gestão. Porque se a pessoa não fizer desse jeito, fizer ao contrário, 60% do tempo entregando ou na produção ou movimentando as coisas, movimentando a empresa, a gente nunca cresce. E como é que eu sei disso? Né? As feridas estão em mim. Quando eu entendi isso, todas as vezes que eu entendi isso, e eu falei assim, não, o que eu preciso é fazer com que o time performe. E eu preciso cuidar de crescer a empresa. Foram os momentos que eu tive os meus maiores picos de crescimento. Mas a gente, como ser humano, a gente sempre volta para onde a gente gosta, né? Que às vezes é ficar botando a mão, fazendo as coisas, e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu aprendi com outro mentor que não é o olho do dono que engorda o gado. Aliás, pode ser o olho do dono que engorda o gado, não são os braços e as mãos.
Se é o olho. Tá Eu bom? acho que você falou uma coisa legal. A gente precisa atualizar a comunicação. Eu como uma comunicadora profissional, tenho autoridade para falar o que eu vou falar agora. Atualize a sua comunicação. Quer ver um exemplo? A primeira grande ferramenta de comunicação em massa foi a imprensa. Né? Antes da imprensa, as pessoas se comunicavam, mas não tinha essa projeção. Então, a imprensa, ela tinha um jeito de se comunicar, que era através da escrita. Quando chegou o rádio, foi colocado a voz. Foi uma revolução. Depois veio a televisão, que colocava a imagem. Também foi uma revolução. E agora a gente tem o digital, que além da imagem, da voz, tem a interação. Então, a gente precisa atualizar. Então, em vez de você pensar que o olho do dono engorda a boiada, começa a pensar assim, o propósito faz a sua equipe performar mais. O propósito vai fazer você vender de forma mais leve. O propósito vai fazer a sua empresa crescer de forma exponencial. Faz essa atualização. Uhum. Isso muda o jogo, Totalmente. isso muda a energia no ambiente. Totalmente. Isso muda tudo. Você sabe que nós temos uma mentoria para planejamento estratégico comercial para pequenos negócios. Nessa mentoria, a gente tenta levar essa visão de cultura de vendas para o empreendedor. Porque às vezes o empreendedor ele tem cultura de networking, ele tem cultura de execução, ele tem cultura de qualidade, mas ele não tem cultura de vendas. Então o comercial na empresa dele, ele é reativo, depende de alguém para indicar, depende de alguém comprar, depende da sorte, e ninguém cresce dependendo disso. Interessante você falar isso, porque assim, a indústria, ela trouxe um modelo que foi usado, como é que chama? Aquela linha de produção. Eu só aperto um parafuso, eu só seguro essa peça, e muita gente usa isso na empresa. Então fala assim, você é vendedor, mas você só faz a prospecção. Uhum. Ah, você é vendedor, você só faz o fechamento. Aí eu escuto muita gente assim, não, eu sou vendedor, você me dê uma lista de leads quentes. Desculpa, isso para mim não é vendedor. Então eu não consigo ouvir uma pessoa falar que vende se ela depende de tudo pronto. Eu até falo isso para os meus alunos, eu chamo de ciclo de vendas. Você tem que sair desde a pesquisa até a entrega. Uhum. Aí você é vendedor. Mas se você é aquele vendedor tirador de pedido, aquele vendedor que não sabe demonstrar produto, aquele vendedor que só vende se tiver tudo fácil, você precisa atualizar a sua comunicação. Porque esse tipo de vendas, ele é muito limitado. Uhum. Então, acho que é importante as pessoas se atualizarem. Vendas mudou muito. A comunicação de vendas mudou muito. Uhum. E algumas pessoas se perderam no meio do caminho. Uhum. E acham que vendedor é empurrar as coisas, é falar com quem já está disposto a comprar. E eles não sabem ouvir o cliente. Eu acho que esse é o grande segredo da venda, é você ouvir o cliente, e você não é obrigado a fechar todo o cliente. Uhum. Tem cliente que é melhor você nem atender. Uhum. Se ele não tem perfil para você, não gaste sua energia. Uhum. Busque um cliente que está mais alinhado com você, que você vai ganhar energia e não vai se desgastar, às vezes, de ficar insistindo. Eu, normalmente, as pessoas que compram de mim, eu não fico insistindo. Uhum. Eu sei insistir. Mas hoje eu seleciono mais, eu acho que é mais saudável a minha venda. Eu acho que isso é importante. Eu já trabalhei muito com venda forçada, gente. Já no tempo do Carrefour, Pão de Açúcar, da televisão, eu trabalhava muito com venda forçada e eu sei fazer isso. Uhum. Mas quando você vende de uma forma mais leve, alinhando o propósito às necessidades do seu cliente, é mais saudável. Uhum. É mais saudável para ambas as partes. Eu quero... a gente já está... Parece que não, né? Mas a gente já está conversando aqui há uns 30 minutos. Quanto tempo a gente está aí, Keverson? 40 minutos. E a gente não entrou num tema que é muito importante da gente falar aqui, que é a comunicação na era do digital. Né? Perfeito. A comunicação em um mundo digital, né? Porque para vender você precisa se comunicar, para produzir você precisa de comunicação para tudo, né? E você sabe que esta é uma das soft skills, né? Ou seja, umas habilidades pessoais mais valorizadas na empresa. E isto, a prova disso é que a sua história
ela evoluiu pela sua capacidade de se comunicar e não só se comunicar, né? Porque se comunicar e falar um monte de besteira é fácil, Sim. mas você estudava, você procurava saber o que estava Eu acontecendo acho no que eu mundo, né? estudava pouco, mas eu treinava muito. É, Eu acho que o treinar é o grande segredo. Por quê, Cido? Eu passei muita vergonha. Em vários momentos. Aí sabe o que aconteceu? Eu parei de pensar sobre isso. Passar vergonha, gente, que é assim, você não vai falar tudo e acertar de primeira. Você precisa testar. Então, como eu testei muito, você pensa, eu fiquei 18 anos fazendo locução em duas das maiores companhias de varejo do Brasil. E eu tinha que fazer vendas efetivas. Eu era contratada para resolver um problema em um dia. Então, eu testava muito, eu errava muito, eu passava muita vergonha, eu ia corrigindo. Então, essa coisa de corrigir todo dia é uma característica que combina muito com o digital. E é aí que as pessoas bloqueiam, porque elas querem acertar o tempo todo e não vai conseguir. E como é que você fez essa transição do mundo offline para o digital? Difícil também, viu? Eu sei que é bastante desafiador, eu tenho vários alunos passando por isso. Então foi assim, ó, eu olhei para o digital e eu vi uma oportunidade de sair do Carrefour e do Pão de Açúcar. Eu amava trabalhar para essas companhias, só que acontecia uma situação. Eu viajava muito, era Brasil inteiro, eu tinha uma equipe de 65 profissionais que dependiam de mim e era muito cansativo. E ninguém vendia igual a mim. Ou seja, apesar de eu ter uma equipe enorme, eu tinha que continuar atuando. Quando eu olhei para o digital, eu vi uma oportunidade de ter uma possibilidade de ir na academia, treinar, me alimentar melhor. Porque quando você viaja muito, Cido, você começa a ter uma perda de qualidade física enorme. Você dorme toda hora num hotel diferente, você está toda hora voando, você está toda hora na estrada. Isso é muito desgastante fisicamente. Então eu comecei a perder qualidade de vida por trabalhar em algo muito grande e aí eu não quis mais. Só que eu ganhava muito bem, eu chegava a tirar um salário mínimo por dia. Para uma realidade do Brasil é muita coisa. E aí eu comecei a olhar para o digital. Em 2019, na virada de 2018 para 2019, eu fiz a minha primeira live no canal do YouTube, que é o canal Vox. Só que eu não entendia praticamente nada do digital. Eu olhava para o digital, me dava um desespero. Eu falei, será que um dia eu vou aprender? E eu comecei a estudar. Então, assim, eu fui estudando e trabalhando ainda na locução do Carrefour e do Pão de Açúcar. Só que eu fui trabalhando menos, eu parei de ter equipe, eu passei a ganhar menos e eu fui investindo financeiramente em treinamentos e formações no digital. Eu fiz muitos cursos. Hoje mesmo eu estava conversando com a empresária que ela falou, não aguento mais comprar curso. Eu falei, você tem que continuar comprando até você achar um que dê certo para você. Porque todos os treinamentos que eu fiz, nenhum foi perdido. Até aqueles que foram ruins, eu aprendi que não era bom. E eu fui investindo financeiramente. Inclusive, eu fiz o treinamento do Érico Rocha, fiz o Insider, que é um dos treinamentos mais caros. Eu paguei 40 mil numa mentoria de 1 ano e não tive resultado inicialmente, porque tem vários fatores. Depois, ano passado, eu comecei a estudar com o Pablo Marçal. Então, assim, você vai acumulando conhecimentos e eu praticava todos os dias. Pela facilidade de comunicação e vendas, já em 2019 eu tive meus primeiros clientes no digital. E eu me espantei muito porque eram só empresários que me contratavam. Então, ele entrava em contato comigo, o cara falava assim, eu vi você falando na internet, eu vi que você fala bem e eu tô precisando de ajuda porque eu não sei criar conteúdo na internet. Olha, eu vi que você fala bem e eu preciso fazer uma palestra e eu não sei falar, você me ajuda? Então eu comecei a atender empresários de forma particular. E aquilo foi misturando o que eu ganhava no Carrefour, no Pão de Açúcar e esse trabalho. Então assim, no começo eu trabalhava dobrado para ganhar menos, mas eu fui treinando. E aí o que aconteceu? Uma mentoria atrás da outra, eu comprei mentoria individual, eu comprei mentoria em grupo, eu comprei mentorias grandes como o Érico Rocha, o Insider, que é uma mentoria dele, comprei a mentoria do Pablo Marçal, comecei com o SPR, depois Piorano, depois Million Club, então eu fui comprando vários treinamentos até eu descobrir o que combinava mais comigo. Então, por exemplo, o Érico Rocha e o Pablo Marçal são as pessoas mais famosas do digital do Brasil e os que mais faturam. E eles têm perfis diferentes de trabalho. E isso me chamou a atenção.
Então eu peguei o melhor que tinha um e o melhor que tinha o outro. Uhum. E fui trabalhando. Quando foi esse ano que eu consegui lançar o meu treinamento e vender. Uhum. Não que a pessoa precise esperar. Eu já tinha alguns clientes que pagavam minhas contas e eu falei, eu preciso largar o Carrefour. Então, quando foi em março, eu larguei definitivamente o Carrefour. O Pão de Açúcar eu já tinha parado ano passado. Uhum. E eu decidi viver 100% do digital. Eu falei, agora eu vou fazer de tudo para vender no digital. Uhum. E aí eu fui trabalhando o tempo todo, fazendo network e vendendo o meu produto. Uhum. E também trabalhei um tempo dentro da empresa do Pablo Marçal. Eu cheguei a ter contrato com o Pablo Marçal e eu fiquei um período dentro da empresa dele. Hoje eu faço parte do ecossistema dele, mas eu não estou prestando serviço diretamente. Então, até isso eu fiz. Para quê? Para aprender com quem faz. Entendi. Então, dá trabalho no começo, mas quando você aprende com quem faz e caminha com pessoas que fazem, vai ajudando você a vender. E foi assim que eu consegui vir totalmente para o digital. Eu acho que essa é uma grande diferença e eu queria pontuar isso também. Às vezes as pessoas acham que o sucesso, de repente, acreditam no sucesso de repente. Né? Não existe sucesso de repente, não existe resultado de repente, a não ser que você ganhe na Mega Sena, mas mesmo assim você teve que jogar. Nós falamos aqui sobre fazer dinheiro, né? O que dá dinheiro nesse mundo? Nada, né? O Cortella tem uma frase que eu gosto muito que diz que nem vaca dá leite. Você tem que levantar cedo, enfiar o pé no barro, lidar lá com o cheiro do cocô da vaca, tirar o leite, trazer com cuidado, tratar para que as pessoas tomem. Então, quando você fala desse processo de buscar conhecimento, buscar mentoria, buscar sabedoria, a gente o tempo todo tem que buscar conhecimento, sabe? Eu me lembro que uma vez eu montei o apartamento que eu queria, do jeito que eu queria, no lugar que eu queria, com a vista que eu queria. E ali eu adorava aquele lugar, aí eu sentei lá e aí nós falamos assim, né? Falei assim, nossa, mas que legal, né? E aí a gente olhava, né, para algumas pessoas que às vezes nos visitavam e sabiam da nossa origem, e as pessoas às vezes se sentiam incomodadas, né? E eu falava assim, peraí, quantos cursos, sabe, essa conquista, vamos dizer assim, é resultado de noites mal dormidas, Sim. de um monte de mais de 300 mil reais investidos em cursos, de criar calo na bunda, de tanto ficar sentado assistindo curso, vídeo na cadeira, de errar, de passar vergonha, né? É o resultado disso, né? Então, às vezes, a gente tem que entender, assim, continue aprendendo, né? Porque eu não sei se é o Paulo Goulart, ele tem uma frase que o conhecimento nunca te deixa na beira do caminho, nunca te deixa sozinho. Sim. Eu acho isso uma frase incrível, porque o que você sabe ninguém tira de você. As pessoas podem tirar os seus bens, a sua casa, o seu carro, mas o que você sabe, se você estiver emocionalmente pronto para reconstruir, você reconstrói tudo. Você faz tudo de novo. Então, isso que você trouxe, essa história que você traz de aprender sempre e de resiliência para saber aonde você quer chegar também, ela é muito importante. Isso faz toda a diferença, né? E as pessoas não conhecem as nossas dores, o que está por debaixo da pele, né? Sim. As cicatrizes que estão... Que a gente carrega, que a gente carrega. E que não precisa ser um sofrimento, muito pelo contrário, né? Você precisa usar tudo que você tem a seu favor, inclusive os seus problemas, inclusive os seus fracassos, as suas experiências de vida, elas constroem a sua história. E muitas vezes eu vejo assim que o povo brasileiro tem uma coisa interessante, eles têm vontade de mudar. Eu já percebi isso, e eles têm vontade de aprender. Só tem um detalhe que atrapalha muito a nossa sociedade, mas eu acredito que isso vai mudar. O brasileiro tem muito esse sonho de que alguém vai fazer por ele. E isso acaba limitando, porque a pessoa quer fazer, ela tem vontade, mas ela não quer se arriscar. Ela até sabe fazer, mas não quer se arriscar. Porque isso faz parte de uma comunicação que foi... O Brasil, ele foi doutrinado a ter medo. Inclusive, os meios de comunicação são muito responsáveis por isso. Eu falo isso, gente, com a autoridade de quem trabalhou anos com televisão, com a autoridade de quem entende o que está por trás de uma propaganda publicitária, de um programa de televisão. O brasileiro foi treinado para ter medo.
Uhum. E isso se instalou na nossa cultura. E as pessoas têm muito medo. E esse medo, ele bloqueia. Então, a gente precisa entender a nossa história, a história do povo brasileiro. A história de antepassados que lutaram para a gente ter o país que a gente tem hoje. E eu me lembro que, quando eu era criança, minha mãe falava uma coisa que me marcou muito na infância. Minha mãe dizia assim, imagina, eu já era muito pobre, com 5 anos, e minha mãe falava assim, a vida é fácil. Quando eu morava no Nordeste, que eu nasci no sul do Brasil, mas a minha mãe vinha de família nordestina. Minha mãe falou assim, no Nordeste, filha, a gente não tem água. A gente precisa andar quilômetros para buscar água e trazer num pote. Então, a vida aqui é muito fácil, porque tem água na torneira. Mesmo trabalhando de boia fria, a vida era fácil. A vida era fácil. Então, minha mãe falava isso para mim e eu, como criança, ouvia os ensinamentos da minha mãe. A vida é fácil. Uhum. Aí minha mãe falava assim, quando eu era criança, eu não tinha um tanque em casa, eu tinha que lavar roupa a quilômetros do lado do rio. Uhum. Aqui eu tenho, então a vida é fácil. E aí eu entendi que a vida era fácil, não era assim tão difícil. E hoje a gente vê as pessoas com dificuldade de ligar o computador para assistir uma aula. Uhum. Quando a gente precisava andar muito para conseguir assistir uma aula, tudo era pago. Eu lembro até hoje que a minha mãe me pagou um curso de datilografia com cartas comerciais. Então, olha que nada é por acaso. Eu comecei a escrever profissionalmente com 12 anos de idade, fazendo um curso não sei se era Senac ou SESI, acho que era Senac. Eu fiz 1 ano de formação para aprender a escrever e datilografar. E era caríssimo. Hoje você abre a internet, você tem curso do que você quiser. Então, hoje não existe dificuldade. É que ainda o brasileiro tem medo. Eu acho interessante porque, assim, o empreendedorismo no Brasil ainda é uma novidade para muita gente. Para mim, não é. A única novidade que eu vejo é aprender gratuitamente pela internet. Porque eu já empreendo desde os meus 15 anos. Quando eu era modelo, eu trabalhava autônoma. Quando eu trabalhava com teatro, eu era autônoma. Eu tinha um contrato com uma companhia, que era a Companhia Lanteri, e eu fazia peças de teatro e eu ganhava. Então, para mim, é normal. Para muitas pessoas, não é. Pode ser um desafio, né? Pode ser um desafio, pessoas, e aí é uma oportunidade. E aí, onde é que você entra nesse processo todo? Porque eu sei que você ajuda as pessoas a lidarem com essa questão do digital, né? De empreender no digital, de se destravar no digital, de conseguir se comunicar no digital. Porque a verdade é que a pessoa lhe abre uma live assim e fala assim, nossa, mas eu sou feio, tudo bem, mas e daí? Todo mundo sabe que você é. Fala assim mesmo. Se a pessoa se acha, né? Não quer dizer que, às vezes... Ah, mas eu gaguejo, tudo bem, mas tem... Quantas pessoas você conhece? Há umas 100, pelo menos. Todas essas 100 sabem que você gagueja. Então, assim, comece e procure meios para melhorar. E aí eu queria que você, já entrando nesse tema, falasse como é que as pessoas podem perder esse medo, como é que as pessoas podem realmente ir para frente do celular, da câmera e mandar para o mundo a sua voz, o seu conhecimento, a sua mensagem. É interessante você falar isso, porque assim, eu trabalhei muito tempo com publicidade. Existe uma coisa assim, existe um padrão de jornalismo, existe um padrão de voz, existe um padrão de novela. As novelas tinham que ter o sotaque mais do Rio, o jornal tinha que ter o sotaque mais de São Paulo. Por muito tempo a publicidade tinha um modelo e um padrão. Inclusive esse modelo era geral. Nas músicas, modelo de roupa era assim também, tinha que ser alta e magra. Quando eu desfilava só tinha aquele modelo, ou você era alta e magra ou você não podia ser modelo. O que é interessante hoje do digital? Existe todos os perfis e são bem recebidos. Então, se uma pessoa gagueja, ainda assim ela pode fazer sucesso com a gagueira dela. Se uma pessoa não é bonita, não vai fazer diferença, porque hoje não interessa mais se você é bonito ou feio. Isso já não é mais uma obrigatoriedade. Existe espaço para todo mundo. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com mídia, ou você anunciava no rádio, ou você anunciava na televisão, ou no jornal. E pagava-se muito caro. Hoje, você não precisa nem de jornal, nem de revista,
nem de televisão. Você abre uma live e através daquela live você vai perceber. Isso, inclusive, é um estudo, tá? Porque, assim, quem manda na comunicação do mundo, por incrível que pareça, é a publicidade. É a publicidade que faz as pesquisas para saber como se conectar com pessoas. Então, uma das coisas mais interessantes do digital é que descobriram que, a partir da década de 90, as pessoas passaram a se identificar muito mais com pessoas do que com marca. Por exemplo, na década de 80, você tinha que ter a marca. Adidas, Nike, 775 eram marcas. Hoje não. Hoje são pessoas. Então, as pessoas se conectam com pessoas e não com marcas. Qual é a grande vantagem disso no digital? Eu posso ser gaga, eu posso ser feia, eu posso ser ruim de comunicação. Alguém vai se identificar comigo. Eu posso dar um exemplo aí muito interessante. O Pablo Marçal hoje, que é o maior player digital da América Latina, ele era gago. E mesmo sendo gago, ele foi desenvolvendo e hoje ele é um dos maiores comunicadores do digital. Então não precisa ter talento, é treinar. Então, o treino, ele vai aperfeiçoando a sua comunicação. Então, por exemplo, eu não me comunico bem porque eu nasci privilegiada. De forma nenhuma. Eu só me comunico bem porque eu trabalhei muitos anos, há mais de 26 anos, eu faço dinheiro com a minha voz. Seja num evento, numa ação promocional, na televisão, no digital, em feirão de veículos, lá no Carrefour. Imagina, no Carrefour, eu trabalhava 12 horas por dia, quase todos os dias. Esses dias eu estava contando, só de Carrefour e Pão de Açúcar de locução, eu tenho 50 mil horas de trabalho. Uau. Contadas. Se eu contar o tempo da televisão e o tempo do teatro, com certeza eu tenho uma média aí de 100 mil horas faladas profissionalmente, onde eu recebia dinheiro por isso. Então, não existe... todo mundo tem algum talento, mas mesmo que você não tenha, você pode desenvolver. E o digital dá essa oportunidade. E é isso que é legal, porque algumas pessoas elas sempre me falam, eu, pessoalmente, eu não gosto muito da minha imagem na frente das câmeras, de fotos, de verdade. Eu não gosto de me ver. Mas eu sempre me desafiei, já há pelo menos uns 10 anos eu me desafio a fazer vídeos, porque é isso, a gente pode melhorar. Eu me lembro do primeiro vídeo que eu gravei, quando eu montei o meu primeiro estúdio, eu não lembro se foi em 2004 ou em 2008, acho que foi em 2008. E eu fui lá gravar um vídeo, né? E eu feliz, né? Uma pessoa que trabalhava com a gente lá filmando, e eu gravando vídeo, falando lá de um conteúdo que eu não lembro agora qual era. E quando eu fui olhar o vídeo, eu estava sentado assim, eu estava um pouquinho mais gordo na época, então estava aqui a camisa aqui aberta, o umbigão e o pelo da barriga aparecendo, né? Eu falei, cara, eu não posso colocar isso no ar, né? Eu falei assim, tudo bem, né? Não tem condição de colocar isso no ar. Mas aí a gente vai vendo as possibilidades de ajustes e melhorando, né? Então, isso é possível você melhorar a forma de falar, se você trouxer consciência, é possível você melhorar a forma de se portar diante da câmera. O Keverson sempre me corrige aqui, porque ele diz que eu vou ficando relaxado, daqui a pouco eu tô deitado. Eu vou te falar duas coisas que são bem interessantes no que você disse. Primeiro, realmente é o treino. Por exemplo, a pose, a postura. Se você ficar relaxado, eu também, se eu ficar relaxada, eu vou ficar com um aspecto que não fica bom na câmera. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz formação de modelo, a gente ficava treinando poses, porque dependendo da pose, a gente fica mais bonito. Nós temos um ângulo que a gente fica melhor, isso é normal. Então, quando você faz uma foto ou um vídeo, a pessoa só mostra o que está editado, ela te mostra o melhor. Mas se você olhar o número de fotos que você perde, o número de vídeos que não ficam legais é um monte. Se você for olhar, todo mundo vai ter um lado mais bonito ou não. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te falar. Isso é treinável. Agora, eu vou te falar uma coisa. Essa coisa de não gostar de ver a gente, isso é uma necessidade de aprovação que a gente muitas vezes não tem, não se sente bem. Eu vou te dizer uma coisa. Até hoje, eu não gosto
da maioria dos meus vídeos e áudios. Eu não gosto. Quando eu vim para o digital, meu maior desafio foi que quando eu ia gravar qualquer coisa, eu tinha no mínimo 5, 6 pessoas. Várias câmeras profissionais, iluminação profissional, cinegrafistas bons. Quando eu vim para o digital, era eu, o meu celular, e eu não tinha nenhuma captação decente. Então, para mim, foi muito desconfortável. E eu tive que me acostumar a me olhar no canal do YouTube e me sentir feia, porque eu tenho um canal que é Rosimela Apresentadora, onde só tem meus materiais profissionais. Então, lá você vê eu bonita, com uma iluminação bonita, fazendo vários comerciais. E aí você vai pro canal Vox, a câmera não é muito boa, a iluminação terrível, e eu ali falando. Quase tudo eu também não gosto. Mas, quando a intenção da gente é genuína, ainda assim vai ter alguém que vai gostar. Então, às vezes, aquilo que eu não gosto é a minha opinião, pela minha dificuldade de aprovar eu mesma. E mesmo eu trabalhando com isso, eu tenho a mesma coisa que você. Mesma coisa. Eu lembro que quando eu gravava os comerciais, o cinegrafista falava assim, você quer dar uma conferida? Eu não podia olhar. Eu falava assim, está bom? Ele falou, tá. Eu falei, então deixa assim. Porque se eu olhasse, ainda mais eu que fui treinada para ser diretora e produtora, é terrível. Eu reparo tudo. Não, é verdade. Um cabelo fora do lugar. Então, para não ficar reparando, eu deixo ir do jeito que foi. Por isso que eu já faço tudo ao vivo, que se é para dar errado, vai viralizar. E eu parei de pensar sobre isso, senão a gente não faz, Cida. A gente vai querer uma perfeição que não existe. E isso que você trouxe também é importante, porque às vezes a gente se sabota, né? Demais. A gente fica muito preocupado com a opinião do outro e aí a gente acaba não fazendo. Mas você falou um negócio agora muito interessante, que foi sobre essa questão da opinião do outro, né? Às vezes a gente vai de aprovação. A necessidade de aprovação. Eu me lembro de uma cena onde estávamos gravando com um ator muito famoso, não vou nem citar o nome aqui, para depois, mas é muito famoso, um ator global, muito famoso, e a gente ia gravar um trecho ali na PUC, né? Então os atores que vão lá até hoje estão por lá na PUC. E aí eu lembro que o produtor falou assim, olha, vamos fazer mais uma vez só para ter? Eu falei assim, só para ter, faz uma cópia do arquivo. E foi embora, desse jeito, né? Se for só para ter, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque a pessoa entende que às vezes tem pessoas que vão olhar e gostar e pessoas que não vão olhar e não vão gostar e tá tudo bem. Cada pessoa tem o seu jeito. E a comunicação mudou, porque eu lembro assim, ó, quando eu fazia produção de comercial, quantas vezes, Cido, eu chegava a passar a noite inteirinha dentro de um local gravando comercial, a equipe cansada, já há 10, 12, 15 horas gravando, o comercial era 30 segundos, e eles ficavam achando defeito em tudo, aí cansa o apresentador, cansa a equipe, e eu achava isso desnecessário, porque assim, eu comecei na televisão fazendo figuração, mas muito cedo eu fui para a produção. Como produtora, eu também era detalhista, mas eu não sacrificava os meus apresentadores. E quando eu vim para a apresentação, eu percebia que as pessoas ainda tinham esse hábito de demorar. Por exemplo, eu já gravei novela para Globo, era uma demora desnecessária. Às vezes tinha 110 pessoas cansados, com fome, que tinha começado a gravar às 5 da manhã, já era 2 da manhã e as pessoas estavam ali paradas por nada. Hoje, com o digital, a comunicação mudou. A gente não está interessado em ver a perfeição, a gente quer ver o natural. E às vezes o erro, o desconforto, isso não vai dar diferença. Porque o resultado que interessa é o que a gente está entregando. Isso eu acho muito bom do digital. Ficou libertador fazer o digital. Claro, se você tem uma estrutura melhor, faça melhor. Se você tem uma câmera melhor, faça. Mas não deixe de fazer por não ter o melhor equipamento. Isso é o que eu percebi e eu comecei a aplicar na minha vida. Legal. Keverson, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O Keverson, pessoal, para quem não sabe, o MC Kevinho é a nossa voz da consciência. Vem cá para o pessoal te conhecer, meu amigo. Vem aqui, ó, dá um tchau ali para a turma. A gente já passou de 1 hora aí? Porque a gente tem ainda um tema aqui para falar. 1 hora?
tranquilo. Olha aqui, ó. Se deixar, você sabe que eu sou... Abaixa aqui, ó. Acho que ele tá filmando só... Aí, ó. É isso aí. Aqui, ó. Podcast Negócio Efetivo. Gente, esse Você guri... que ainda não deixou o seu like, deixa o like, se inscreva, porque aqui tem conteúdos riquíssimos, hein? Ele vai sentar aqui, ele vai sentar aqui. Esse guri, ele tem uma... Vocês já te falaram que você tem uma boa voz ou ainda não? Já te falaram, não já? Já, Ele, é porque, como eu trabalho com isso, é inevitável você não prestar atenção, que ele tem um timbre de voz muito bom, ele tem uma firmeza no falar e ele tem uma comunicação agradável. Isso é muito bom. Ó, mais um talento despertando aqui no podcast. Obrigado. Esse cara aqui é o cara que me aguenta aqui, ó, ficar montando esses podcasts aqui em horários malucos, né? É isso aí. E fazendo acontecer. Mas vamos lá. Queria apresentar ele para vocês, porque a partir do próximo aí ele vai colocar um microfone lá e vai participar. Ele sempre traz boas ideias. O Keverson sempre me corrige, né? A gente tá falando de postura diante das câmeras. É muito legal que ele faz alguns coaches. O diretor, assim. né? O diretor. Ele já tem esse perfil, porque ele fala assim, ó, e se você falasse desse jeito? Então, isso é bom, sempre a oportunidade de fazer ajustes, né? Eu queria reconhecer isso, que às vezes a gente vai gravar alguns conteúdos aqui, ele sempre traz sugestões. Agora, Rosi, como é que você ajuda as pessoas? Fala um pouquinho agora do seu trabalho, né? Porque até então a gente falou de tanta coisa, falamos de um monte... Acho que tem muito valor tudo isso que nós conversamos aqui em termos de a gente entender que é uma jornada, né? Mas na prática, quem precisa de ajuda, como é que pode conseguir essa ajuda? Que coisas que você tem feito nesta área? Conta um pouco pra gente. Tá. Bom, o meu Instagram é @RosiMeloLocutora. É Rosi com Y e Melo com 2 L's. Ali você pode acompanhar um pouco das lives que eu faço. Então, como que eu tenho conseguido contribuir com o digital? A minha experiência empreendedora em levantar empresas é uma grande habilidade que eu estou desenvolvendo no digital por atender muitos empresários e empreendedores. Então, normalmente, para que as pessoas me procuram? Para conseguir falar melhor e criar bons conteúdos no digital, para conseguir ter ideias que vendam, ou no offline ou no online, e também para fazer network, por essa minha habilidade empreendedora. E isso foi algo que eu percebi que começou a marcar muito o meu trabalho no digital. Tanto é que eu sou locutora, me coloquei no Instagram como locutora, porque quando eu vim para o digital, eu acreditei que eu ia falar sobre locução. Até eu perceber que os empresários falavam assim, eu vi você falando numa live, gostei, queria que você me ajudasse. Aí o cara me chamava para ajudar ele a falar. Conforme ele ia conversando comigo, ele falou assim, o que eu posso fazer na minha empresa para melhorar? O que eu posso fazer para criar um conteúdo digital? E eu passei a atender muitas pessoas. Não são todos que gostam que eu comente que eu fiz isso com eles. Eu tenho um outro empresário que dá depoimento, mas eu tenho vários materiais com médico, advogado, empresários, e eu comecei a ajudar eles. Criar conteúdo, fazer entrevista, fazer podcast. E isso eu percebi que foi uma contribuição que hoje tem sido o meu resultado do digital. Então, eu dou treinamentos. Ou eu faço individualmente, ou eu faço em grupos, tudo voltado para o digital. Eu ainda faço eventos presenciais, tanto que você esteve no meu evento. Esse ano eu organizei 10 eventos presenciais, tanto em São Paulo quanto em Alphaville, e eu comecei com 5 pessoas, e o último evento que você foi tinha 100 pessoas, inclusive os meus últimos eventos grandes foram na Avenida Paulista, onde é meu local principal. Dia 23 e 24 de setembro eu fiz uma imersão de 2 dias na Paulista para empreendedores, e agora no dia 26 de outubro eu fiz um evento aqui na plataforma internacional do Pablo Marçal de um dia, que você inclusive esteve presente também, voltado para autodesenvolvimento e empreendedorismo. Então eu percebi que isso é a minha maior contribuição. Eu ainda gravo podcasts, eu ainda faço locução, graças ao digital ainda faço isso. Mas o que eu noto eu percebi a dificuldade que o brasileiro tem ainda de empreender, e é uma habilidade para mim muito natural, e os resultados que eu tive em grandes companhias. Então, eu estou conseguindo, através disso, ajudar o empreendedorismo do Brasil. Espetacular. Então, as pessoas te acham no Instagram. @RosiMeloLocutora.
Rosi com Y, Melo com 2 L's. No YouTube, eu estou como Rosi Melo, canal Vox. Inclusive, todos os dias, às 5h55 da manhã, eu faço lives de empreendedorismo com um grupo que eu tenho, que é o grupo Resgate, onde eu ajudo pessoas a descobrirem o seu propósito e monetizarem isso no digital, e está funcionando muito bem, porque muita gente vem de vários lugares e acaba entrando nos meus grupos de WhatsApp. Então, todo dia, 5h55 da manhã, eu faço aulas gratuitas no YouTube. Depois eu faço lives no Instagram e eu tenho meus treinamentos fechados também. Por exemplo, semana passada eu fiz um evento chamado Empreender com Propósito. Então eu faço vários eventos educando as pessoas a transformarem ideias em negócios, a destravarem no digital, a aprenderem a mexer com as principais ferramentas de vendas hoje, que é o WhatsApp, Instagram e YouTube. Quem não sabe usar o digital, em pouco tempo vai fechar as portas da empresa. E se você aprender a utilizar o digital, ele se torna uma ferramenta de vendas exponencial. Então, isso é o que eu tenho contribuído e é o que eu mais tenho feito. Fantástico. Então, pessoal, é isso aí, ó. Acompanhe a Rosi Melo no Instagram, nos seus canais do YouTube. Siga, porque eu andei olhando ali algumas lives, acompanhando, e realmente acaba trazendo um conteúdo de muito valor, muito útil para você que é empreendedor, para você que gera o seu próprio dinheiro, para você que realmente precisa fazer a sua vida acontecer. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e agora você sabe que eu estou copiando um cara que eu sou fã, que é o Vilela. Gente, Rogério Vilela. Rogério Vilela, eu sou super fã. São 2, tá? Porque né? eu também gosto muito dele. Até porque eu acho que como ele veio da televisão e eu também vim, eu olho umas coisas técnicas, que eu acho que só quem trabalhou com TV, a gente é meio maluco com umas coisas técnicas. Né? E ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele termina os podcasts dele dizendo o seguinte: você sabe que você vai morrer, né? Eu também. Todos nós. Certeza absoluta. Né? E esse podcast possivelmente vai ficar por aí por uns 100, 200, 300 anos nos canais digitais que a gente está colocando ele. Qual seria uma mensagem que você deixaria para as futuras gerações? Uau! Excelente pergunta. A minha mensagem é a seguinte: a vida terrena é um ensaio para a eternidade. Você não está aqui por acaso. Talvez você tenha aprendido que sim, só que não. Existe um propósito de Deus na sua vida e existe também um propósito seu aqui na Terra. E um dos propósitos é que você seja um canal de comunicação no mundo. Então, desbloqueie sua fala, ative sua identidade, clarifique o seu propósito e aprenda a linguagem espiritual. Porque nós não estamos aqui por acaso. E essa vida é só um ensaio para a eternidade. Nós somos um espírito encarnado em um corpo. Eu sei que para muita gente o que eu estou falando pode parecer estranho. Mas não é não. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Aproveite a sua vida aqui, cumpra seu propósito o mais rápido possível para você poder ir para o outro lado. Ok, muito obrigado, bela mensagem. E é isso aí. Deixe o seu like no vídeo aqui do YouTube, deixe o seu comentário, acompanhe a Rosi Melo, os canais digitais dela vão estar aparecendo aí nos GCs para você. E principalmente se você estiver vendo a gente no Spotify, a gente está no esforço de crescer o nosso, de mostrar esse conteúdo para mais gente. Então vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Eu amo o Spotify. Deixe um comentário, Spotify é maravilhoso. Excelente, eu tenho 4 podcasts e o Spotify ele faz uma entrega impressionante. Eu estou em 89 países com podcast que eu tenho de oração, que é super simples. Olha que legal. E ele faz uma entrega impressionante. É isso aí. Então, esse foi mais um NEcast e a gente se vê no próximo programa. Tchau!